A palavra de Deus nos diz assim: a água roubada é mais gostosa e o pão furtado é mais saboroso. Esse texto foi tirado do capítulo 9 de Provérbios, versículo 17. Mas será que é isso que Deus nos quer dizer? A água roubada é mais gostosa e o pão furtado é mais saboroso? Será que a Bíblia nos ensina a roubar e furtar e que ainda assim é mais gostoso? Não, de forma nenhuma. Se você ler os versículos anteriores desse capítulo, o capítulo inteiro, o capítulo 9 de Provérbios, você vai ver que o texto está falando sobre a sabedoria e a insensatez. O insensato acha que o roubado é mais gostoso. A insensatez que instiga o homem a roubar, ela é o contrário da sabedoria. O homem sábio não vai roubar, não vai furtar. E é esse ponto que eu quero me concentrar no vídeo de hoje, a respeito do texto fora de contexto. Isso é um perigo que vivemos nos dias de hoje. Aliás, sempre houve textos mal interpretados. A Bíblia é um texto complexo e complicado e muitas vezes de se entender. O apóstolo Pedro até citava a respeito das cartas dos escritos de Paulo, que eram difíceis de compreender. Pedro, nós sabemos pela Escritura que era um homem sem muita cultura, era um pescador, nós não temos detalhes mais do que isso, né? Mas ele mesmo dizia que era difícil de entender o que Paulo escrevia. Em toda a Bíblia, nós vamos encontrar textos de difícil interpretação, por vários motivos. Pelo conteúdo histórico, pela tradução, que às vezes é um pouco difícil de compreender o que foi traduzido das línguas originais, pela questão cultural da época. Muitas coisas que lemos na Bíblia vai de acordo com a cultura da época, a cultura do povo de Israel, o povo de Israel quando saiu do Egito, na escravidão, Deus dando as leis. Muitas coisas são difíceis de compreender, mas precisamos estudar cada texto em seu contexto, estudar o contexto histórico e cultural. Eu quero citar aqui alguns textos para que possamos ver a complexidade desse texto fora de contexto, a importância de entendermos isso. Alguns textos podem aparecer até infantis, mas nós vemos nos púlpitos das igrejas muitas interpretações infantis, de textos até que não são tão difíceis de entender. Muitos fazem por ignorância, muitos pastores, muitos ministros, muitos pregadores distorcem os textos muitas vezes por ignorância. Você vai ver em algum dos exemplos. Mas algumas vezes não é só por ignorância, tem uma má intenção por trás. E você precisa ficar atento com isso. Então, um dos textos que eu quero citar diz assim, muito conhecido de todos e muito perigoso: tudo te darei se prostrado me adorares. Quem foi que disse esse texto? Você consegue lembrar rápido? Jesus disse? Não. Satanás disse. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, Satanás levou Jesus a um templo em cima de um monte muito alto e disse, tudo que ele estava vendo, tudo te darei se prostrado me adorares. Então essa é uma promessa, uma tentação de Satanás querendo derrubar a Jesus. Quantas vezes você para pensar nesse texto? Quantas vezes a teologia da prosperidade está te dizendo que tudo você pode ter, todas as coisas, que você tem que ter tudo, tem que ser rico? Há um pregador que diz que tudo que Deus quer de você é que você seja rico. Se todos forem ricos, quem serão os trabalhadores? Se todo mundo for chefe, quem vai ser servo? Hoje em dia todo mundo quer ser chefe, ninguém quer ser servo. Está todo mundo mais interessado em ter todas as coisas do que lavar os pés, em servir. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo queria dizer com esse texto? Será que podemos todas as coisas? Podemos ser ricos? Podemos ser famosos? Podemos ter 1 milhão de inscritos no nosso canal do YouTube? Tudo posso naquele que me fortalece. Será que era isso? Pesquise no texto, comente aí embaixo o que você entende desse texto. Somos mais que vencedores. O que é ser mais do que vencedor? O que esse texto quer dizer a nós? Que nós somos super-homens?
mais que vencedores. O vencedor tem status. O que seria mais do que isso? Mais do que vencedores. Que vitória é essa que Jesus conquistou para nós? É a vitória aqui na terra? É sermos ricos e famosos e saudáveis e não ter doenças? Tem muitos que dizem que cristão não pode ficar doente, cristão não pode passar necessidade. Se está doente e se tem necessidade, é porque está em pecado. Não foi isso que Paulo nos disse. Paulo nos dizia que sabia ter abastança e sabia passar necessidade. É isso que Paulo está falando. Leia o texto, comente aí. Tem um texto na Bíblia que diz que devemos ser vegetarianos ou veganos, como é na moda hoje, ser vegano. Será que esse texto nos diz isso mesmo? Romanos 8,13, que diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis. Então devemos ser vegetarianos ou veganos. Será que é isso que o texto nos diz? Leia o texto, procure no seu contexto e comente aí o que você encontrou. Alguns textos são cômicos. Até algumas interpretações que vemos por aí de certos textos chegam a ser cômicas e outras chegam a ser trágicas. Teve um caso que aconteceu alguns anos atrás, teve uma grande repercussão, saiu até uma matéria no Fantástico, de um pastor que leu um texto e interpretou ele muito mal. E estava tendo relacionamentos com as ovelhas, com as irmãs da igreja, com as mulheres da igreja, baseado num texto bíblico que está aí no livro do profeta Oséias, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. E o pastor, se defendendo, abriu o texto bíblico e disse assim, e leu. Só que ele leu desta maneira: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adultera. Um pequeno acento fez toda a diferença nesse texto. Ele trocou de adúltera para adultera. É muito importante a leitura correta do texto e a interpretação do texto. Precisamos saber ler. Para ler a palavra de Deus, precisamos saber ler, entender o que está sendo lido. Às vezes alguns textos nem são tão difíceis de entender como esse. Claro que a interpretação desse texto de Oséias depende da leitura de todo o livro de Oséias, entender o que Deus estava querendo do profeta Oséias, que era uma profecia para o povo de Israel, era um tratamento de Deus com o povo de Israel, não era só com o profeta Oséias, tinha toda uma história por trás do que estava acontecendo ali. Leia o texto de Oséias se você nunca leu, se você já leu, leia novamente e você vai entender o tratado de Deus com o seu povo. Como eu disse, eu não vou dar interpretação de cada um desses textos que eu citei, né? Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis, outros até um pouco tolos, mas eu quero que você comente os textos, leia o texto, entenda o que está falando, fique à vontade para comentar, para perguntar alguma coisa, para dar alguma sugestão, fique livre para escrever aí nos comentários. Eu separei aqui 3 dicas para ajudar a gente a entender o texto bíblico, como fazer a leitura bíblica para encontrar o seu contexto. A primeira dica é: não leia a Bíblia como se a Bíblia tivesse poderes mágicos. Não leia a Bíblia como se ela fosse uma caixinha de promessa. Quem é que lembra da caixinha de promessa? Quem já teve uma caixinha de promessa? Hoje em dia eu creio que elas saíram um pouco de moda, mas há alguns bons anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, na época em que eu me entreguei ao Senhor, 21 anos atrás, tinha muitas caixinhas de promessa. Eu cheguei a ter uma caixinha de promessa que eu ganhei num evento na igreja, eles distribuíram caixinha de promessa e era muito legal. A gente puxava um papelzinho de dentro, né? Só faltava o papagaio do realejo para puxar um papelzinho com uma sorte, com um poder mágico. Aquele papelzinho vai trazer grandes coisas para a sua vida. E tinha versículos como esse: tudo posso naquele que me fortalece, somos mais do que vencedores, mas não vinha um contexto. Só vinha aquele texto isolado e não vinha um contexto. E não tinha nenhuma caixinha de que nós devemos dar a vida pelo nosso irmão, nós devemos morrer pelo evangelho, que viver é Cristo, morrer é lucro. Esses textos não tinha na caixinha de promessa, mas eles também fazem parte da palavra de Deus.
Segunda dica, procure conhecer o contexto histórico e cultural. Como eu já disse aqui, para ler a Bíblia, em muitos textos, principalmente o Antigo Testamento, mas até o Novo, porque já está muito afastado de nós, da nossa cultura, da nossa história, do que conhecemos hoje, é muito diferente. Então precisamos saber como o povo vivia naquela época, de acordo com o texto que estamos lendo, precisamos saber o que acontecia, como era a mente daquelas pessoas, qual era a cultura, quais coisas que a Bíblia diz que eram culturais e outras que eram mandamentos ou leis ou coisas que Deus deseja de nós ou que eram apenas coisas culturais, proibições culturais, às vezes para o bem do próprio povo. Então precisamos saber o que a Bíblia está nos dizendo. Terceiro item. Não leia versículos isolados. Como eu disse da caixinha de promessa, não é assim que se lê a Bíblia. A Bíblia tem um contexto geral, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é uma história. Claro que você não precisa ler cada vez que lê ela de ponta a ponta, de capa a capa, embora você precisa lê-la completa. Como eu disse no outro texto, alguns querendo tirar a importância do Antigo Testamento, tirando alguns textos que eles não conseguem compreender. Se você não consegue compreender um texto, estude, pesquise, fale com o seu pastor. Às vezes ele também não sabe, isso não é um problema. Ninguém tem que saber todas as coisas. Nós somos, o ser humano é limitado, mas nós devemos procurar. Alguém vai saber essa interpretação. Procure nos eruditos, procure na internet, tem muito material online hoje, tem muitos pastores estudiosos da Bíblia. Procure entender. Se você não encontrar ninguém que saiba, procure direto na fonte. Procure o Espírito Santo que dá sabedoria a quem lhe pedir. Procure sabedoria a Deus para que te dê o entendimento da palavra. Se nenhum homem consegue, Deus pode. Deus dá entendimento da palavra para homens que o buscam todos os dias. Todo o tempo, Deus dá entendimento da palavra. A palavra de Deus é viva. Você pode compreender o texto, um texto hoje, ler e não entender e buscar, e Deus não dá revelação, mas continue buscando. Busque no Senhor a revelação, o entendimento de cada texto. Existem milhares de religiões e heresias baseadas na palavra de Deus. Mas você pode se perguntar, se são baseadas na palavra de Deus, elas são de Deus. Como muitos defendem hoje, alguns pastores enganadores que tem por aí, mas ele está pregando a palavra de Deus. De que forma ele está pregando a palavra de Deus? Em seu conteúdo, em seu contexto correto, ou daquele jeito que ele acha? Ele acha que é, ou ele teve aquela interpretação. Muitas religiões, até próximas que nós conhecemos bem, o Espiritismo, os Testemunhos de Jeová, o Adventismo, os Mormons, esses que de nós brasileiros são muito bem conhecidos, essas religiões, essas seitas, e todas elas são baseadas na palavra de Deus. Algumas delas andam com a Bíblia, algumas delas com Bíblias com pedaços tirados. Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia dos Testemunhos de Jeová tem versículos que foram tirados? Isso é uma grave ofensa ao Senhor. Os Mormons são baseados em um livro que Joseph Smith escreveu e disse que revelou. Deus revelou para ele um outro livro que não é a Bíblia. Que livro é esse? Adventistas, baseado nas teorias de Ellen White, distorcendo a palavra de Deus, guardando partes da lei e outras não. A lei era para ser guardada toda e não em parte. Não podemos guardar só uma. Por isso veio Jesus. Se pudéssemos guardar a lei, Jesus não teria mandado Jesus. Dentre outras seitas. Então são seitas e heresias baseadas na palavra de Deus, mas distorcidas, tiradas do seu contexto. Muitas mensagens hoje também são feitas da mesma forma. Muitas igrejas que se diziam cristãs evangélicas estão se tornando seitas, distorcendo versículos e mais versículos da palavra de Deus para seus próprios interesses. Tome muito cuidado com a igreja, com o ministério que você frequenta. Pesquise, veja se eles estão de acordo com a palavra de Deus. Quando eu estava no seminário, eu me formei no seminário da Quadrangular, o ITQ, muitos anos atrás, e nós tivemos uma oportunidade de fazer um exercício muito interessante, que era pegar um texto bíblico, somar com algumas vontades do homem e criar uma seita, uma heresia.
E nós separamos a classe em grupos e cada grupo pegou um texto bíblico, alguns textos, distorcendo o seu conteúdo e acrescentando coisas que seriam muito interessantes a nós, homens, com as nossas próprias vontades. E posso confessar a vocês que saíram muitas coisas muito interessantes, que com certeza teriam muitos adeptos, só não Deus estaria no meio. Porque nós podemos colocar a nossa vontade na frente da de Deus, mas isso não é o que nós devemos fazer. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que temos feito, com aquilo da forma que temos lido a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe o canal, inscreva-se no canal para receber a mensagem de quando os novos vídeos estarão sendo postados e divulgue, compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua igreja, para que todos sejam abençoados. Divulgue esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e libertas em nome de Jesus. Um abraço e até mais.